Meus, meus cordiais cumprimentos. É isso aí, que é sair. Meus cordiais cumprimentos, estudantes da área de saúde, apaixonados pela anatomia humana. Estou aqui de volta para continuar a conversar com vocês sobre o sistema digestório. E falávamos do esôfago na última vez em que estivemos aqui. O esôfago, uma estrutura aí de 25 a 28 centímetros, um tubo basicamente muscular que, por meio de suas contrações, né, paredes de músculo liso potentes, o peristaltismo ele vai fazendo com que o bolo alimentar que você mastigou adequadamente progrida em direção ao estômago. O esôfago eh, localiza-se tanto no pescoço quanto na cavidade torácica e abdominal, constituindo aí sua subdivisão, parte cervical, parte torácica e parte abdominal. É detalhe também que o esôfago atravessa o músculo diafragma numa abertura que denominamos hiato esofágico. E é justamente neste momento, até que não está passando agora, que nós temos que conversar sobre o músculo diafragma muito rapidamente, embora estejamos aí no sistema digestório. O esôfago atravessa o músculo diafragma, e esse músculo diafragma é fininho, largo e atua como um septo, dividindo a cavidade abdominal e torácica, ou separando, melhor falando, de uma forma bastante clara. Então, o músculo diafragma, na sua parte central, e aí peçam ao professor de vocês, ou no caso, se for eu, que mostre o músculo diafragma num todo, que tenha esse músculo dissecado, tanto no cadáver quanto ele sozinho. O músculo diafragma, na sua parte central, é mais clara, é mais esbranquiçada, porque nós temos o que chamamos de centro tendíneo. E você tem a parte carnosa mais na periferia. É um músculo estriado esquelético atípico. Uma, porque normalmente o músculo estriado esquelético típico, nós já vimos isso, tem uma parte carnosa, que é a parte das fibras musculares, que denominamos ventre muscular. E temos extremidades, que são os tendões. No músculo diafragma é diferente. E vejam bem, o músculo diafragma tem inserções, né, que são fixações, nas 6 últimas costelas, também na região mais inferior do externo e na coluna vertebral. Então, também para a galera aí que mexe com postura, sobretudo o fisioterapeuta, o profissional da educação física, é interessante sempre lembrar que para você fazer uma correção postural, uma educação postural, um tratamento nesse sentido, com esse objetivo, você não pode prescindir, você não pode dispensar o conhecimento funcional do músculo diafragma. Okay? Até pela sua dinâmica de funcionamento, é um músculo aí de potencial na fase inspiratória e é um músculo que está fixo nessas estruturas que tem tudo a ver com as alterações posturais. Bom, além do esôfago, que atravessa esse músculo pela abertura que já chamamos de hiato esofágico, nós também temos a artéria aorta atravessando esse músculo, pelo hiato aórtico, e o forame da veia cava, por onde a veia cava inferior, proveniente da cavidade abdominal, chega à cavidade torácica para desembocar no átrio direito, atravessando também essa abertura no músculo diafragma, chamado de forame da veia cava. Então, essa é uma visão do professor Frank Netter, uma visão inferior. Você está aqui dentro da cavidade abdominal, vendo a parte inferior. Notem que esse centro esbranquiçado é o centro tendíneo do músculo diafragma e que a parte carnosa é o ventre muscular desse músculo. Aqui você tem o forame da veia cava, aqui você tem o hiato aórtico e já aqui ascendendo, né, aparecendo o esôfago, a parte abdominal. E notem que os pilares do músculo diafragma, eles formam uma abertura por onde a artéria aorta atravessa este músculo. É o hiato aórtico. Aproveitando a ilustração, não poderia deixar de falar aqui
do excelente músculo quadrado do lombo, o psoas maior e o psoas menor. O psoas menor é um músculo inconstante, não é todo mundo que o tem. E aqui o músculo ilíaco. Aqui você ainda consegue ver músculos do assoalho pélvico, como o pubo retal, pubococcígeo, iliococcígeo, isquiococcígeo, enfim, para aproveitar a figura, mas o diafragma aí é um elemento especial desse, desse momento de fala. Meus caros, o peritônio, assim como as diversas vísceras das cavidades torácica e abdominal, é uma membrana serosa, né, lisa, deslizante. Essa palavra é muito própria às estruturas do corpo humano. Estruturas do corpo humano não podem atritar-se, elas precisam deslizar umas sobre as outras. Por isso que nossas estruturas são muito bem revestidas. Se nós pegarmos aí de novo a questão dos músculos, eles estão todos revestidos por fáscia muscular, não só particularmente, mas também em grupos. Quando o músculo se contrai, obviamente ele produz um movimento. Então, imagine os músculos se contraindo e tendo que se atritar um no outro. Então, na verdade, eles deslizam. Aliás, a fáscia muscular é um elemento poderoso na gênese de problemas musculoesqueléticos. Bom, o peritônio também é uma membrana, né, lisa, deslizante, e trata-se de um envoltório que forra a parede da cavidade abdominal e se projeta, se reflete para os vários órgãos, não todos. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, que comumente é uma questão de prova a respeito dessa relação do peritônio com os órgãos da cavidade abdominopélvica, por exemplo. Então, quando você escuta falar dos rins, os rins são notadamente órgãos retroperitoneais. Retro, atrás do peritônio. Até porque nós já vimos, os rins têm o seu revestimento próprio, sobretudo a cápsula fibrosa, que dá o aspecto do rim no vivo, um rim liso, brilhante, e a cápsula adiposa. Então, o peritônio tem funções aí muito interessantes, como diminuir o atrito, que nós acabamos de comentar sobre, opor resistência a infecções, tem esse fazer, né, como defesa imunológica, e, claro, armazenar gordura. Então, o peritônio é um grande armazenador de gordura. Nós sabemos que tudo no corpo humano precisa de uma homeostasia. A gordura não é veneno, mas tudo em excesso pode ser. Bom, essa é uma ilustração também do professor Frank Netter, mostrando as relações do que é peritônio, né, algumas aqui estão rasgadas, em relação a essa cavidade inteira, que é a cavidade abdominopélvica. Segundo a terminologia anatômica internacional, você pode sim tratar este todo como uma cavidade abdominopélvica, e não necessariamente cavidade abdominal e cavidade pélvica, que também pode ser tratado assim. Aqui é muito interessante porque a secção, o corte foi no plano transverso ou horizontal, a nível da 12ª vértebra torácica. Isso aí é uma ilustração, uma vista muito comumente usada em exames de imaginologia, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. E é interessante você saber anatomia para que você tenha ideia simplesmente do posicionamento dos órgãos. Olha o fígado, olha o estômago, olha o baço, olha o rim esquerdo e o rim direito. Olha uma abertura maior à direita da coluna vertebral, é a veia cava inferior. Olha essa abertura um pouco menor, mais centralizada e um tanto quanto tendenciosa para a esquerda, é a artéria aorta. Olha a vértebra, olha a sua parte posterior, com a medula espinal e a meninge, onde se destaca a dura mater, que é a meninge mais superficial, mais espessa. Olha os rins envoltos pela cápsula adiposa. Então, pessoal, isso é anatomia. E esses exames vão chegar às mãos dos senhores quando um paciente sentir necessidade.
O peritônio aqui, vejam, há uma lâmina aqui, que é a lâmina parietal, que reveste a cavidade abdominal. É um forro. E depois, olha só, ela faz uma reflexão, conforme comentado no slide anterior, e ela começa a se projetar especialmente aos órgãos, os revestindo, correto? E aí vocês vão notar que entre as lâminas parietal e visceral você vai ter uma cavidade peritoneal, que aí há uma quantidade de mínima, perdão, de líquido para que os órgãos não se atritem e sim deslizem, porque essa área aí se movimenta, a cavidade abdominal, principalmente por ação do músculo diafragma, ou numa situação gravídica em que o útero toma proporções que podem, né, e vão ter relações mais específicas e diferenciadas com os outros órgãos, já que cresce bastante. Aqui uma outra forma também de ver, vejam bem que você tem essa lâmina aqui branquinha, é a lâmina parietal, que está forrando a cavidade abdominal internamente, do peritônio, e que depois cada órgão, né, há uma reflexão aqui, e cada órgão tem o revestimento do peritônio. Seria a lâmina visceral do peritônio. Nós aproveitamos aqui a ilustração, está aqui a coluna vertebral. Isso é um corte no plano sagital mediano. Olha o esôfago, olha a artéria aorta aqui descendo, poderosa. Olha as alças intestinais, o estômago, o fígado. Olha aqui a parede anterior, onde destaca-se o músculo reto do abdômen. Também uma outra ilustração mostrando a relação do peritônio, tanto forrando as paredes como forrando os órgãos em si. Está aqui um destaque para a bexiga urinária, né, uma escavação vésico entre a bexiga urinária e o reto, né? Aqui, veja a glândula seminal, a próstata. Isso é anatomia, é você perceber as estruturas, seu posicionamento e sua relação um com o outro. A escavação retovesical, eu falava aqui, né? E deu uma travada, um bug. Aproveitando a ilustração, vejam bem aqui, meus caros. Olha o epidídimo, certo? Na margem posterior do nosso glorioso testículo. Néter faz aqui menção aos revestimentos do escroto. Está aqui o pênis, aqui se destaca a coroa da glande, a glande está envolta pelo prepúcio do pênis. Você nota aqui o corpo cavernoso, essa é uma vista lateral, então você só vai ver um corpo cavernoso. Aqui o corpo esponjoso, na qual uma de suas extremidades, presas no que chamamos de raiz do pênis, é o bulbo do pênis. Mas, enfim, é só uma maneira aí de aproveitar as ilustrações. Mais uma, e aí o destaque para os rins, como eu falei para vocês, os rins têm um revestimento próprio, então eles estão retroperitoneais. O peritônio não os reveste. Uma outra situação também de peritônio, tá aqui, ó, a lâmina parietal do peritônio, revestindo a cavidade. Olha como é que os rins não recebem esse revestimento, e o peritônio, então, envolvendo particularmente os órgãos da cavidade aqui, no caso abdominal. Carlos, o estômago. E muita gente pergunta por que relacionar adjetivo gástrico com estômago? Porque gaster é o termo grego que significa ventre. Então, por isso que o adjetivo correto para estômago não é estomacal, é gástrico. Se você relembrar aí de algumas coisas, como por exemplo, o músculo gastrocnêmio, porque se destacam nesse músculo, se destacam seus ventres musculares, e assim sucessivamente. O estômago é o liquidificador do nosso sistema digestório, né, pessoal? Tendo em vista que ele libera secreções ácidas, e é o primeiro momento ali,
depois, é claro, da cavidade oral com a saliva, um primeiro momento real ali de quebra dos alimentos, tanto no sentido mecânico, porque o estômago movimenta bastante o alimento, e no sentido químico, tendo em vista as suas secreções. O estômago tem uma parte cárdica, interessante, por que que corta aqui, né? Não entendo isso, mas enfim, não tem problema. Uma parte cárdica, que é a parte inicial, superior do estômago, né? Nós vamos ver na ilustração um fundo, um corpo e uma parte pilórica. O corpo é a maior porção do nosso glorioso estômago. O fundo, interessantemente, ele está acima do nível da junção do esôfago com o estômago. Nós temos duas curvaturas, uma curvatura maior e uma curvatura menor do estômago. A curvatura menor e a curvatura maior interessantes no sentido de anastomoses de artérias importantes. Paredes, você tem uma parede anterior do estômago, uma parede posterior do estômago e aberturas, né? O ósteo cárdico e o ósteo pilórico. Essas aberturas não são apenas aberturas, são ósteos muito bem preparados com musculatura lisa e que funcionam como um esfíncter, permitindo a passagem de um lugar para outro, no caso do ósteo cárdico, permite a passagem de componentes, de elementos do esôfago para o estômago, mas não permite seu refluxo, isso em estado normal. E o ósteo pilórico, que permite que o conteúdo do estômago vá para o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, mas também que não reflua. Okay? Isso é funcionar como esfíncter, modular os volumes e permitir passagens, mas não permitir o retorno, o refluxo. É um órgão bastante distensível, infelizmente, porque quanto mais comemos, ele tem a capacidade de se distender, assim como o útero se distende, no sentido do desenvolvimento do embrião e do feto, e apresenta aí uma capacidade que varia, claro, de um indivíduo para outro, de 1 litro ou mais. As cirurgias bariátricas estão aí, então, em algum momento específico, nós podemos comentar sobre a anatomia dessas cirurgias, que são diversas, a tecnologia cada vez avança e traz mais progressos, mas não é simples. Então, tá aí o estômago, eu delimitei com umas linhazinhas o estômago, aqui o professor Frank Netter, né, ergue um pouco o fígado, porque ele cobre bastante aí. Então, nós conseguimos ver o seguinte: o primeiro passo aqui é onde está minha setinha, a parte abdominal do esôfago. Pequena, atravessou o hiato esofágico do músculo diafragma e ganhou a cavidade abdominal. Estômago, essa aqui é a parte cárdica do estômago, né? Nessa junção com o esôfago, a parte cárdica. E aqui, internamente, você tem um ósteo cárdico, que, como eu falei, modula, né, para que o alimento venha do esôfago para o estômago, mas não reflua. Há outro esfíncter aí, mas é algo ainda menor, na fisiologia vocês vão verificar isso. Então, o ósteo cárdico está aqui no interior, fazendo a função de um esfíncter. Aqui o fundo do estômago, notem que ele é mais alto do que o nível da junção esôfago-gástrica. Nos bebês lactentes, que mamam, você precisa realmente colocá-los para eructar, para arrotar, tendo em vista que se ficar ar acumulado aqui, isso vai progredindo, progredindo, progredindo e dará trabalho na madrugada, porque eles vão chorar por cólica e então é interessante colocá-lo para fazer aquela eructação, aquele arrotinho para liberar este ar. O corpo do estômago, maior porção. Aqui o antro pilórico, que é essa parte aqui. E aí você vai ter aqui o canal pilórico com o ósteo pilórico, que é o ósteo, né, o esfíncter, que modula a passagem de alimento daqui do estômago para o duodeno, certo? E que não deixa refluir. Se está refluindo, nós já partimos do princípio. Há uma alteração aí, há uma inadequação funcional, isso precisa ser visto.
Feito. Curvatura menor do estômago, curvatura maior do estômago. Na curvatura maior, você está notando aqui que há esse avental gorduroso, isso é o omento. Veja que ele é superficial ao colo transverso, que está aqui do intestino grosso. Então, ele é um elemento aí também de revestimento, de defesa, que é interessante. A anatomia gosta muito das relações. Olha o baço aqui, olha o músculo diafragma logo aqui, a flexura esquerda do colo, que é ali uma transição do colo transverso com o colo descendente do intestino grosso. Aqui a parede anterior do estômago, a que não estamos vendo que está atrás é a parede posterior do estômago. Então, o estômago é isso aí, com essa capacidade de distensibilidade muito grande. A cirurgia bariátrica é uma especialidade que vai diminuir bastante o estômago para que ele não armazene tanto, mas seja assim uma via de passagem. Isso tem uma série de implicações que eu não vou aqui me ater a isso, mas que você pode conversar com o seu professor no laboratório de anatomia, inclusive os meus queridos estudantes, quando estão comigo, nós podemos conversar sobre isso no laboratório, que é muito mais interessante. Aqui daria uma vida, correto? Pessoal, dentro daquela premissa, deixa eu ver se tem mais um desenho aqui. Aqui já vai começar. O estômago e as relações topográficas, vamos acabar com o estômago logo. Eu vejo aqui o reloginho, já tem 20 minutos, e eu sei que vocês não aguentam tanto tempo mais. Isso é interessante, mas a gente comentou. Um paciente em decúbito dorsal, né, que é deitado, né, de barriga para cima, popularmente falando, e com o estômago vazio, você vai ter o seguinte: as relações do estômago. Anteriormente, você vai ter o diafragma, o fígado e a parede abdominal anterior, como referências. Posteriormente, eu espero que vocês não estejam ouvindo o carro de som que está passando aqui. Posteriormente ao estômago, nós temos também ainda o diafragma, que o diafragma é um músculo muito curioso, um músculo cupuliforme, ele tem cúpulas, ele tem, vocês viram, fixações na coluna vertebral também. A glândula suprarrenal esquerda, posterior ao estômago, o pâncreas e uma partezinha do rim esquerdo. Essas são as relações topográficas do estômago. Isso é interessante para você saber, né, numa palpação que você possa fazer, numa intervenção qualquer de exame, na imaginação, na anatomia de superfície, que é você saber a anatomia através da superfície do corpo humano viva, você poder saber onde está o estômago e quem está ali perto dele. Então, de novo, aí o estômago, perdão, aqui ainda a parte abdominal do esôfago. Essa abertura é o ósteo cárdico, né, e ele fechado vai ser a parte cárdica, o fundo do estômago, o corpo do estômago, o antro pilórico, o canal pilórico e está aqui o ósteo pilórico, que como um esfíncter, né, como eu falei com vocês, modulará a passagem do alimento daqui para cá. Né? Aqui já se destaca o duodeno, a primeira parte, cerca de 2 centímetros aí, dilatada do duodeno, é a ampola do duodeno. Aí o estômago, né? Tanto estão aí imagens do professor Yokoshi, então o esôfago, uma parte da parte torácica, desculpe a cacofonia, a parte abdominal do esôfago, e aí ele vai colocando aí o fundo, o corpo, o antro pilórico, o canal pilórico, o ósseo pilórico. A curvatura menor do estômago, a curvatura maior do estômago, a parede anterior e a parede posterior que nós não vemos. Aqui o detalhe de um estômago humano, obviamente, as pregas, né, que se destacam no estômago, isso você olha e imagina, nossa, realmente esse estômago é distensível. Ele pode transformar essas pregas, imagina esse estômago cheio, né? Essas pregas somem. Então, essa possibilidade da distensibilidade do nosso bom e velho estômago. Muito bem, terminamos aqui e, nossa, só esse pouquinho de conversa, 25 minutos. Voltamos em breve com os intestinos, meus queridos. Um forte abraço
em cada um de vocês. Até a próxima.